Olá, seja muito bem-vindo às nossas 4 aulas dadas pelo Mudando Passo a Passo para podermos adequar as nossas condições de planilhas eletrônicas para as pessoas que não conhecem, sabendo que nós temos também 4 aulas avançadas para as pessoas que já conhecem planilhas eletrônicas e estão fazendo a sua aclimatação. Eu sou o professor Isidoro e aqui é a área do Viver com Excelência. Nós somos o pilar do Mudando Passo a Passo, responsável pelas planilhas eletrônicas. Você que está assistindo esse vídeo e não entendeu o que está acontecendo, deixa eu lhe explicar melhor. Nós somos o Mudando Passo a Passo, uma nova metodologia que incorpora tanto os tutoriais passo a passo, as palavras motivacionais e o Viver com Excelência, que você viu primeiro, que fala sobre as planilhas eletrônicas. Existem 3 situações que fazem com que você esteja agora assistindo esse vídeo. São elas. Primeiro, você é o nosso aluno do Organização Tempo e Tarefas, módulo básico, que está aqui assistindo agora uma aula para entender planilhas eletrônicas. O curso de organização de tempos e tarefas não cria nenhuma fórmula durante todo o processo, tanto do módulo básico como do módulo avançado. Você irá apenas fazer esse curso da nossa parte básica de planilhas eletrônicas para se aclimatar melhor com planilhas, mas nós não criaremos nenhuma fórmula no curso. A segunda situação seria você que está interessado em aprender planilhas eletrônicas e nos achou na busca do YouTube. Nesse caso, você está agora assistindo o nosso vídeo, que é uma forma gratuita de poder auxiliar as pessoas que querem aprender planilhas, e nós teremos alguns arquivos a serem usados no nosso tutorial. Se você não tem esses arquivos, se inscreva aqui abaixo na descrição e faça o download das planilhas para que você possa acompanhar o nosso curso. E a terceira situação é você que está fazendo o curso Viver com Excelência, o curso que irá fazer o treinamento da criação das planilhas do nosso curso Organização Tempo e Tarefas. E você está aqui agora fazendo uma reciclagem, igual o pessoal do curso Organização Tempo e Tarefas, para entender melhor planilhas eletrônicas. Independente de qual seja a sua situação, você irá agora entender melhor como irá funcionar esse pequeno treinamento. E você irá saber isso através do Seja Eficaz. Olá, nós somos o Seja Eficaz, o pilar do Mudando Passo a Passo, responsável pelos tutoriais. No nosso curso que nós estamos fazendo de condição de conhecer planilhas eletrônicas, nós iremos utilizar uma planilha que calcula juros, que nos dá uma visão excelente de quanto estamos gastando a mais quando adquirimos uma prestação, quando assumimos uma dívida. E esta lição que você irá aprender hoje é uma lição que você irá conhecer a criação das pequenas fórmulas. Nós utilizaremos esse exemplo de planilha para que você possa aprender a formatar, a criar umas condições novas. Mas nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube, que está abaixo aqui na descrição, para você poder utilizar o modelo que nós estamos disponibilizando para você e dessa forma conseguir controlar melhor as suas dívidas e entender melhor as prestações que hoje você está assumindo. Assista esse vídeo logo após essa aula e você conhecerá as aplicações da nossa planilha e como você poder administrar melhor as suas condições de dívidas e de negociação. Assista após este vídeo. Olá! Nós somos o Inovação Superação. Nós somos o pilar do Mudando Passo a Passo, responsável pela parte motivacional. E nada é mais motivacional para você ter o seu aprendizado do que você estar alinhado, acompanhando o desenvolvimento da aula. E para que nós possamos garantir isso, para que você possa ter sempre uma condição de estar acompanhando sem estar atrasado nas aulas, nós criamos os arquivos Meio Caminho Andado. Independente de como você evoluiu na aula, se você fez bem ou mal os seus exercícios, sempre no início de uma nova aula você terá um arquivo acompanhando o exato momento que estaremos fazendo o nosso tutorial. Dessa forma você conseguirá eliminar o medo, o desânimo e o desespero de estar com o seu arquivo incompleto tentando adquirir novos conhecimentos. É a nossa contribuição para que você possa sempre estar motivado. E nós aprenderemos no nosso curso a entender melhor as nossas planilhas, as formatações, o funcionamento das nossas fórmulas, primeiramente no Flipchart. E você também terá aula nesse dashboard que você está vendo, que é o nosso local onde nós ensinaremos as nossas planilhas eletrônicas. É nesse local que nós daremos o nosso curso de Organização Tempo e Tarefas do Mudando Passo a Passo. E este local, além de nós passarmos dicas de como proceder dentro das nossas planilhas,
você também terá o contato direto com as nossas planilhas, avaliando cada situação sem perder o nosso contato. Muito legal, né? Mas a minha conversa inicial vai ser aí no Flipchart. Vamos lá. Desta forma, você não ficará apenas me vendo numa célula de computador, sempre chato, sempre sem trocar umas condições. É um formato de nós podermos quebrar o gelo, podemos ser um pouco mais interativos com você. E para que você possa fazer os nossos exercícios, você irá precisar baixar os nossos arquivos de apoio que já estão na nossa área de membros. Caso você seja o nosso visitante da internet que veio pelo canal do YouTube, é só você se inscrever aqui abaixo na descrição do nosso vídeo que você terá acesso à nossa página para você poder também fazer gratuitamente o download dos arquivos para o nosso curso rápido de planilhas eletrônicas. Então vamos agora para a nossa área de membros fazer o download dos arquivos. Nós estamos aqui na nossa área de membros do curso Organização, Tempo e Tarefas, e quando você começar a descer a parte dos módulos, lá no finalzinho, após a última aula, você tem os materiais bônus, os vídeos motivacionais, e este aqui é o nosso curso Vídeo Aulas que você está assistindo. Então na parte de iniciação básica, você tem aqui os nossos arquivos para você fazer o download. Basta você clicar no arquivo e ele será já feito o download para a sua área do seu computador. Agora que você já fez o download do arquivo da nossa área de membros, você deve descompactar. E para tanto, você primeiro precisa acessar o seu arquivo que deve estar dentro da parte de downloads. Vamos ver onde fica isso no seu computador. Esta é a nossa área de trabalho. Você percebe que eu já coloquei duas pastas nomeadas com 4 aulas básicas e 4 aulas avançadas. Então aqui está o arquivo que nós acabamos de baixar da nossa área de membros. Então eu vou clicar nele, vou dar recortar, um Ctrl X e irei agora colocar na nossa área de trabalho, colar. Então está aqui o nosso arquivo. E este arquivo eu vou deixar dentro da nossa pasta de aulas básicas, para que a gente possa sempre acessá-lo. E agora, acessando nossa pasta de aulas básicas, o nosso arquivo está agora pronto para ser descompactado. Lembrando que para que você possa fazer a descompactação do seu arquivo, você precisa ter um programa de descompactação. Existem vários disponíveis na internet para você fazer o download gratuito. Vamos para a tela do computador. Como nós já temos o nosso programa instalado, o meu programa de descompactação, basta que eu clique com o direito nele e faça extrair aqui, que todos os meus arquivos que estão disponíveis, que são os arquivos de apoio do nosso curso, já serão descompactados. Professor, eu deleto o arquivo zipado? Eu aconselharia você a criar uma nova pasta, chame essa pasta de zip e pegue seu arquivo compactado e deixe lá dentro. Caso você precise de uma nova planilha algum dia, já estará disponível, ok? Isso é muito bom para que você possa ter um pouco mais de organização. E agora a nossa conversa continua lá no Flipchart. Apenas para dar uma introdução inicial, vamos falar sobre planilhas eletrônicas. Planilhas eletrônicas são condições hoje inevitáveis em qualquer ambiente corporativo, em qualquer setor industrial, em qualquer local que envolva administração, em qualquer lugar que precisa de organização e controle, teremos sempre planilhas eletrônicas nos auxiliando. Eu aprendi as primeiras planilhas eletrônicas em um programa muito antigo chamado Lotus 123, faz muito tempo, mais até do que eu queria. E planilhas eletrônicas evoluíram de certa forma, de uma maneira exponencial. E nós temos grandes evoluções dos vários tipos de planilhas eletrônicas ao decorrer de vários anos. O nosso objetivo dessa primeira palavra é dizer que planilhas eletrônicas, depois de toda essa evolução, permaneceram duas situações, dois tipos de planilhas que são muito conhecidas e muito utilizadas ainda hoje no ambiente corporativo. E você, nosso aluno, precisa conhecer as diferenças dessas duas evoluções de planilhas eletrônicas. Que são essas? Você, nosso querido aluno, deve entender que existem dois tipos predominantes de planilhas ainda existentes no mercado. As planilhas da versão 97/2003, que são reconhecidas pela condição
.xls, essa aqui é a extensão do arquivo da planilha eletrônica. E nós temos as versões após o ano de 2003, que são as versões onde a extensão do arquivo é .xlsx. E isso se aplica a outros arquivos do Office também. Quais são as diferenças? Muitas. O nosso arquivo 2003, ele é 1024 vezes maior nas extensões de linha e coluna do que na versão anterior. Certas condições de cálculos que eram extremas e extensas não tinham condições de serem calculadas pela quantidade limitada de colunas, que na versão 2003 as nossas limitações explodiram. Olhe agora na tela e veja a diferença do tamanho dos dois arquivos. Vamos ver então como é as diferenças entre os dois tipos de planilhas na tela do computador. Perceba que a versão da planilha na condição antiga tem até um ícone diferenciado da nova versão de planilhas eletrônicas. Quando eu clico no nosso primeiro arquivo, você perceberá que os nossos números de linhas e número de colunas, que nós chamaremos de títulos, estão numerados para que você possa entender que nós temos na condição antiga 256 colunas e 65.536 linhas. Daria um pouco mais de 16.700.000 células. Puxa vida, professor, mas são células demais. Isso daí vai me dar a condição de fazer N situações, vai ser muito legal. Não. Quando você começa a trabalhar com análise de dados muito grandes, esta planilha é muito pequena. Vamos ver então agora quais são as diferenças na tela do computador. Eu irei abrir agora a nossa planilha eletrônica na versão atual, XLSX. Quando eu abro o nosso novo arquivo, perceba que nós temos aqui uma quantidade de linhas muito maior que a anterior. Nós tínhamos apenas 65.000 linhas, aqui nós temos 1.048.000 linhas. E nós temos aqui 16.000 colunas, e antes nós tínhamos 256 colunas apenas. Eu tenho muito mais colunas agora, que é o que mais nos interessa, e a quantidade de linhas é realmente muito maior. Além de você ter uma quantidade muito maior de colunas e linhas para ser aplicadas, a versão 2003 para frente transformou o nosso arquivo numa condição menor. Você tem mais espaço com um tamanho menor de arquivo. Isso foi uma revolução. Então eu recomendo que, quando possível, você trabalhe sempre na extensão XLSX. Embora ainda eu receba, que estou na área de indústria, vários documentos ainda na versão XLS. Vamos entender um pouco melhor o que são esses títulos e o que são as abas das planilhas. Você viu que nas nossas planilhas nós temos as linhas numeradas e nós temos as colunas com as letras. E quando você termina uma letra Z, começa a letra AA, AB, AC. E quando ficar na condição ZZ, vai começar a condição AAA, AAB, AAC. E nessa condição, continuando nessa sequência, você vai ter a quantidade de colunas que nós já mostramos para vocês. E você pode criar quantas abas você quiser. É importante que você entenda que nenhuma das abas de planilhas pode ter o mesmo nome, senão o programa vai te bloquear de utilizar aquele nome. Então, assim como arquivos de computador, você deve ter apenas um nome de arquivo dentro de cada diretório. Muito bem, eu posso copiar essa aba e transformar ela numa aba duplicada. Eu posso mover essa aba para uma outra condição. Eu posso organizar melhor o meu arquivo, eu posso trocar, eu posso mudar as cores das nossas abas. E a utilização de cores na nossa organização é fundamental para que você possa pensar melhor, para você poder se organizar melhor. Só cuidado para que você não abuse da utilização de cores gritantes. Veja mais condições agora na tela do computador. Vamos entender agora, na prática, olhando para o nosso arquivo disponibilizado nos nossos anexos, como funcionam as abas das planilhas eletrônicas. Vou abrir então o nosso arquivo número 3, alças de planilha e proteção.
Então, quando eu der 2 cliques nesse arquivo, irei abrir uma planilha preparada para que nós possamos conversar sobre as abas das planilhas. Toda aquela condição que você vê de número de linhas e de número de colunas estão acontecendo nesta primeira aba de planilha, nossa planilha aba 1. Se eu começar a ir para os outros lados, você irá perceber que existem outras planilhas com aquelas mesmas quantidades de linhas e colunas. Ou seja, eu posso ter aquela infinidade de células que você viu agora há pouco, multiplicado pelo número de planilhas disponíveis no nosso arquivo de planilhas eletrônicas. Então é nesta hora que nós iremos mostrar para você como criar abas, como renomeá-las e como mover ou excluir abas. Muito bem, então nós iremos agora aprender como você deve proceder quando você estiver dentro das nossas planilhas. Apenas para entender que você pode a qualquer momento clicar com o seu botão do mouse e você poderá ter acesso a qualquer uma das suas abas de planilha. Porém, se você quiser se deslocar com atalhos, basta que você clique em Ctrl Page Down para você poder avançar nas suas planilhas. Perceba que nós estamos já na aba 6 da nossa planilha. Com Ctrl Page Up, você já está voltando para as suas planilhas. Caso você queira saber quantas planilhas você tem dentro do seu arquivo, basta que você clique com o direito aqui na setinha que você vai perceber quais são as quantidades totais de planilhas que você tem dentro do seu arquivo. No nosso caso, nós temos 10 planilhas. Se eu clicar aqui na aba 10 e der OK, ele vem para a nossa última planilha. Mas perceba que eu não tenho mais visão da nossa aba número 1. Você ficou com o final da nossa planilha ocultando o início. Como eu faria para poder voltar para o início da nossa tela? Esta é uma dúvida comum de todos os usuários de planilhas de eletrônicas. Eu preciso avançar para a última planilha, ou preciso voltar para a nossa primeira planilha e eu não tenho acesso. Como é que eu faço estando eu agora no meio de uma criação de fórmula? Olha na tela que nós iremos mostrar agora. Quando você quiser voltar para a sua primeira aba, você teria que vir aqui e ficar clicando para vir para a primeira ou para vir para a última. Caso você queira fazer essa atividade de uma forma mais rápida, pressione a tecla Ctrl e clique na setinha e você virá para a primeira aba do seu arquivo. Legal, né? Mas nós temos mais umas operações interessantes para você ver. Como eu faço para mover a minha aba para uma outra posição? Como é que eu faço para mudar o nome dela? Como é que eu faço para mudar a cor dela? Como é que eu faço para copiá-la? Ou para excluí-la? Vamos olhar na tela do computador. Para que você possa mover, basta que você clique com o seu botão do mouse, não solte o botão e você conseguirá arrastar a sua aba de planilha para qualquer lugar que você deseje. Caso você queira copiar, basta que você ou clique com o direito e venha na opção Mover e Copiar, escolher aqui a opção Criar uma cópia, selecionar aonde você quer que fique a sua cópia e dê um OK, você criará uma cópia da sua planilha. Ou você pode também simplesmente apertar a tecla Ctrl, clicar, arrastar e você irá agora fazer uma cópia por arraste, que é o que mais nós trabalhamos para fazer. Caso você queira de alguma forma ocultar uma planilha, basta que você clique com o direito e dê aqui Ocultar e ela não ficará mais disponível na visualização. Caso você queira que a nossa planilha volte, você clica com o direito em Reexibir e a sua planilha oculta irá retornar. Lembrando que quando você oculta uma planilha, ela não aparece aqui na sua relação de planilhas disponíveis. Muito bem, e eu poderia também deletar. Para deletar, basta que eu clique com o direito, excluir, e nós estamos agora eliminando abas de planilha que você não está utilizando. Estas operações são corriqueiras de quem trabalha com planilhas eletrônicas. Então, se você rever o vídeo mais algumas vezes, fizer as suas anotações e os seus treinos com as planilhas que nós estamos disponibilizando, em breve você estará executando essas operações naturalmente. Agora vamos ver como nós mudamos o nome e a cor de uma aba de planilha. Para que eu possa mudar esse nome de aba de planilha para planilha 2, basta que eu clique com o direito em renomeá-la e você poderá agora fazer a mudança do nome. Ou você pode também dar 2 cliques e você poderá agora escrever naturalmente planilha 02, por exemplo. Lembrando que eu não posso ter dentro de um arquivo
duas planilhas com o mesmo nome. Se você utilizar caracteres especiais, você também será barrado de utilizar o nome que você quer alterar. Para que nós possamos mudar a cor da nossa planilha, basta que você clique com direito, cor da guia e selecione qual é a cor que você deseja colocar. Eu irei fazer aqui a nossa planilha com uma cor roxa. Vamos agora voltar para o Flipchart, que temos mais assuntos para serem tratados. Você que é o nosso visitante do canal do YouTube, está gostando da nossa metodologia? Esse formato, essa dinâmica, essa troca de cenas, essa troca de pilares do Viver com Excelência, de Inovação, Superação e do Seja Eficaz, acontecem em todo o nosso curso Organização, Tempo e Tarefas. Não deixe de conhecer o nosso curso. Clique abaixo na descrição e conheça um pouco mais do nosso trabalho no nosso site www.mudandopassoapasso.com.br ou no vídeo que você estará sendo apresentado no final para você conhecer mais desta metodologia. Vamos agora continuar com o nosso curso. Existem alguns pontos muito interessantes na parte de exibição. Eu posso exibir as linhas das grades e eu posso ocultá-las. Eu, particularmente, trabalho sempre com as nossas linhas de grade ocultas. E dessa forma você precisa criar bordas para poder fazer o quadriculado aparecer quando você oculta todas essas linhas. E tem mais coisa para você ver na tela do computador. Então nós vamos mostrar agora como você oculta as linhas de célula, mostra as linhas de célula, oculta as linhas de coluna e nós iremos mostrar principalmente como funciona a parte de exibição. Ocultar linhas de grade, ocultar barra de fórmulas. Vamos ver na tela do computador que você vai entender melhor. Nós temos aqui o nosso ambiente de trabalho de planilhas eletrônicas, onde cada palavrinha que você está vendo no menu superior habilitará um tipo de barra de ferramentas diferente. A sua habilidade para conhecer todas as funcionalidades das barras de ferramentas é um grande diferencial para a contratação de pessoas que trabalham com planilhas eletrônicas. Então cabe aqui um momento de estudo e de anotações. Mas nós iremos falar sobre essas barras de ferramenta nas próximas aulas. Agora nós iremos falar um pouco sobre exibição das linhas e principalmente sobre ocultar detalhes ou mais. E é interessante dizer que a parte de exibição de linhas de grades é um diferencial que te faz em destaque, porque você para de utilizar aquela forma tradicional de um monte de linhas aparecendo para mostrar apenas aquilo que interessa nas planilhas eletrônicas. Vamos olhar na tela do computador. Então, para começar, você irá vir aqui na barra de ferramentas de exibição e você terá aqui os principais pontos de exibição. É interessante mostrar, por exemplo, que se você desligar aqui esse flag, as linhas de grade deixam de aparecer. Se você habilitar ele novamente, as linhas voltam. Puxa, professor, eu prefiro trabalhar com linhas. Não se preocupe, porque quando nós fazemos planilhas eletrônicas, nós temos aqui como pintar bordas. E essas bordas é que fazem realmente a diferença de trabalho. Veja que quando você coloca as linhas de grade, as bordas continuam visíveis. Nós temos aqui como exibir e ocultar os títulos, que são as letras e os números das colunas. Quando você desliga essa condição, você fica apenas com o ambiente das planilhas, sem a visualização de linhas ou colunas. Não faça isso, porque a grande maioria das pessoas adora ver o número da linha e o número da coluna. Trabalhar sem ver os títulos visíveis na sua planilha será desagradável para muitas pessoas. Embora exista uma outra condição de trabalho dentro de planilhas eletrônicas, que é o Visual Basic, onde o pessoal faz dashboards, faz programas que rodam dentro de planilhas, e aí nessa hora nós ocultamos os títulos para que fique mais com uma cara de programa. Calma que nós não iremos mostrar isso dentro desse curso. Vamos para a tela do computador novamente. Um outro ponto interessante para ser mostrado é ocultar a barra de fórmulas e mostrar a barra de fórmulas. A barra de fórmulas pode, inclusive, se você vier com o mouse aqui, aumentar o seu tamanho ou diminuir o seu tamanho. Uma linha de barra de fórmulas já é o suficiente. Esses três pontos são os principais na parte de exibição. Embora muita gente também gosta de ver a parte de visualização de quebra de página, para você entender qual é o formato que será impresso, ou a visualização normal, que é o que geralmente nós trabalhamos. Todos esses pontos de visualização são pontos, novamente,
comuns e corriqueiros do dia a dia, sendo que a convivência diária com planilhas eletrônicas fará com que estes comandos que nós mostramos hoje sejam uma coisa mais normal na sua rotina diária de trabalho. Fechando a nossa conversa de hoje no Flipchart, temos alguns atalhos interessantes a te ensinar dentro de planilhas eletrônicas. O Ctrl Tab é um atalho que você aciona clicando na tecla Ctrl mais Tab, que fazem com que você mude de um arquivo de planilha eletrônica aberto para outro. Se você tiver dois arquivos, eles vão se alternando. Apenas como curiosidade, se você digitar Alt Tab, você vai estar trocando de programa. Você está em planilhas eletrônicas, vai para um editor de textos, vai para o Windows Explorer, vai para um arquivo 3D, volta para o seu arquivo de planilha eletrônica. É uma troca de programas abertos dentro do seu ambiente de trabalho, diferente do Ctrl Tab, que é apenas entre arquivos de planilhas eletrônicas. Você pode trocar as abas automaticamente dentro de uma planilha se você pressionar a tecla Ctrl Page Down, Ctrl Page Up. À medida que você vai fazendo essa condição, você vai pulando alternadamente de abas, indo para frente ou retornando se você escolher ou Page Down ou Page Up. E você tem como ir na última célula escrita na sua planilha ou na última célula da planilha, utilizando a tecla End, que fica abaixo do Home, e as teclas de direcionamento. Então, End para a direita, você vai na última condição escrita, e se não existir nada, ele vai até o final da planilha. Clicando com o End mais a tecla para baixo, você vai para a última linha da sua planilha. Caso você queira voltar para a primeira coluna e a primeira linha da sua planilha para se localizar, basta que você aperte as teclas Ctrl Home. Utilizar atalhos dentro de planilhas eletrônicas é fundamental para que você possa ter produtividade, que você tenha eficiência e rapidez na criação dos seus trabalhos. Nós lhe mostramos já alguns atalhos nas nossas demonstrações anteriores e você irá aprender agora outros ainda novos. Vamos para a tela do computador. Bom, você já aprendeu que quando você aperta Ctrl Page Down ou Ctrl Page Up, você está mudando de aba de planilha. Eu irei agora habilitar a minha planilha número 1 das anteriores, da condição anterior, e agora irei habilitar a minha planilha 2, que é a quantidade agora atual de número de células. Como eu faria para alternar entre arquivos sem ficar clicando? Basta que você pressione as teclas Ctrl Tab. Então, Ctrl Tab faz a mudança automática entre planilhas. Lembrando, quando você dá Ctrl Page Down, Ctrl Page Up, você está mudando a aba da planilha, apenas. Quando você dá Ctrl Tab, você está mudando de um arquivo de planilhas para outro arquivo de planilhas. É uma operação normal quando você está pegando informações de uma planilha para jogar em outro arquivo. E não faz parte de planilhas eletrônicas o comando que iremos mostrar agora, mas é interessante que você saiba agora a funcionalidade do atalho Alt Tab. Olha lá. Eu vou abrir aqui o Paintbrush e eu abrirei também o bloco de notas. Muito bem, quando nós damos Alt Tab, você está mudando de tipo de programa. Então eu poderia ir para a nossa tela inicial do computador, eu poderia ir agora para o Paintbrush, eu poderia ir agora para a nossa parte de bloco de notas. Então, quando você dá Alt Tab, você está mudando o tipo de programa e não apenas o tipo de arquivo. E esta é uma função avançada do Windows e que é utilizada para pessoas que têm uma funcionalidade mais aplicada para multidisciplinaridade, quando você utiliza planilhas, junto com arquivos de desenho 2D, 3D, junto com internet, junto com e-mail e outros programas que nós trabalhamos na área corporativa. Agora nós iremos mostrar o deslocamento que você deve ter dentro das nossas planilhas e nós iremos nos deslocar rapidamente para o final da planilha e para o início. Olha só. Quando você está aqui em planilhas eletrônicas se movimentando por célula, qualquer célula que você clique, você estará se movimentando dentro do nosso arquivo. Mas eu tenho algumas teclas especiais, como por exemplo a tecla Ctrl End, onde ela irá para a última célula de coluna e de linha. Se eu der um Ctrl End novamente, ela não irá para lugar nenhum, porque o Ctrl End ele vai para a última tecla preenchida da sua planilha. Mas se você apertar tecla End e setas,
eu irei, por exemplo, para a nossa última coluna, indo end, seta para a direita. Se eu fizer end para baixo, eu irei na minha última coluna e na minha última linha. Se eu der Ctrl Home, eu volto para a nossa tecla A1. Ou seja, você pode a qualquer momento utilizar teclas para se movimentar melhor. Essas teclas de end final a gente usa muito pouco, mas o atalho Ctrl Home que te leva para a nossa célula A1, que é a primeira célula do canto superior esquerdo, nós utilizamos frequentemente, ok? Esperamos que você tenha gostado da nossa aula, porque na nossa próxima aula nós iremos falar novamente sobre formatação de células. Esperamos que você tenha gostado da nossa primeira aula, mas agora você tem uma atividade. Veja agora qual é a atividade que você tem que executar após a nossa primeira aula para fixar os seus conhecimentos. Veja na tela do computador. Isso mesmo, você já aprendeu hoje a fazer a formatação, a andar por nossas abas de planilhas, a arrumar larguras e alturas de linhas, e está agora um momento para você fixar seu conhecimento resolvendo nossos exercícios. Vamos para a tela do computador que você vai conhecer qual é o nosso arquivo de exercício. Dentre os nossos arquivos de apoio, você vai ver aqui o nosso arquivo número 5, Atividade de Formatação de Coluna, Texto e Linha. Quando você abrir este arquivo, você perceberá aqui uma grande quantidade de atividades a serem feitas para formatação. O que nós esperamos aqui, por exemplo, é que no nosso primeiro exercício você selecione as nossas colunas e abra a quantidade que for necessário para as nossas colunas e para as nossas linhas, para você poder observar o texto que nós estamos dando. E nós aprendemos aqui uma função de você dar duplo clique para poder ajustar melhor. Então esta é a sua primeira atividade. E eu não vou resolver, é você que irá fazer a sua atividade. Depois você conta nos comentários qual foi a mensagem que você viu no nosso primeiro exercício. Agora nós vamos para a nossa segunda parte do exercício. Na segunda parte você tem aqui um formatar linhas, onde você perceberá que aqui nós temos algumas informações a serem colocadas para você. Então da mesma forma você precisará abrir as suas linhas de tal forma que você consiga enxergar qual é a informação dada. E caso você não consiga enxergar aqui, você vai precisar abrir mais o seu texto de coluna. E você também colocará na área de comentários qual foi a mensagem que eu deixei para você lá. Vamos para nosso último ponto de exercício. Na última condição de exercício de formatação de textos, nós temos aqui que a nossa coluna B possui esta mensagem inserida lá dentro. E eu preciso que você arrume a coluna B com relação à linha e a coluna para que esse texto possa aparecer da forma que você está enxergando. Então perceba que não é só abrir um pouquinho ou abrir um pouquinho mais para poder enxergar a nossa visão final dos nossos exercícios. E eu vou aproveitar esse exercício para te dar uma dica. Existe uma condição de quebrar o texto dentro da célula e de formatar o texto para que ele fique centralizado, que eu não mostrei na nossa aula. Eu gosto muito de dar um conteúdo sempre no meio dos exercícios para motivar os alunos a ver o que tem em todos os exercícios. Então vamos aprender um conteúdo novo enquanto você vai ver como vai resolver o último exercício. Vamos para a tela do computador. Então nós vemos aqui uma tarefa de você deixar aqui a nossa parte do texto conforme estamos mostrando aqui. Não adianta você querer aumentar a largura da sua coluna porque o texto não irá ficar da forma que você está aqui mostrando no nosso exemplo. Para que você possa deixar o seu texto de acordo com o que precisamos, você precisará acionar o quebra de texto automático. Você perceberá que agora, à medida que você for abrindo a sua coluna e a sua linha, o seu texto irá se acomodar automaticamente. E aí é o momento que você pode, inclusive, mudar a cor da célula. Vamos deixar aqui numa cor sem valores e com uma cor de fonte diferenciada. Você pode diminuir o tamanho da sua célula e você pode, por esses botões, deixar o seu texto todo à direita, todo à esquerda, centralizado e centralizado. Esta é a condição mais interessante. E aí, neste momento, à medida que você estiver fechando a sua coluna e abrindo a sua linha, você encontrará a melhor condição para deixar o seu texto muito parecido com o exemplo colocado, sabendo que você pode também aumentar um pouco a sua fonte e não tem uma solução correta. Você vai deixar da forma que você achar melhor. Depois que você terminou de fazer esta condição,
Perceba que eu poderei agora modificar os outros textos com base nessa formatação. Nós iremos utilizar um pincelzinho que irá pegar a formatação que você fez e copiar só o formato para a próxima célula. Olha na tela do computador. O pincel de formatação é feito para você copiar os formatos para uma outra célula. Selecionado então a minha célula que tem o formato que eu quero, eu irei ligar aqui o pincel de formatação e no momento que eu clicar na minha célula, ela estará já na condição que está no texto acima. Então, se eu levantar agora um pouco mais a abertura da minha linha, ela estará mais ou menos na mesma condição. Eu vou tentar fazer isso nas minhas 3 condições de texto. E você irá perceber, puxa professor, mas está muito grande o texto, eu não vou conseguir ver. O tamanho da nossa planilha não comporta aquele tamanho de texto. É nesta hora que nós iremos ver o zoom da nossa planilha. Puxa, quanto conteúdo no exercício? Não deixe de assistir às nossas aulas até o final. Vamos lá. Vamos então diminuir o zoom da nossa planilha. Você verá aqui no final da nossa planilha, do lado canto inferior direito, que nós temos como aumentar o zoom ou diminuir o zoom da nossa planilha. Desta forma você poderá diminuir o tamanho de visualização da sua planilha e poderá ver todas as 4 linhas ao mesmo tempo. Então eu vou pegar aqui o pincel de formatação e já irei deixar as nossas 2 próximas células iguais. Puxa professor, e como é que eu faço para arrumar as 4 linhas ao mesmo tempo? Nós iremos utilizar a tecla Ctrl do seu teclado. Quando você segura ela, você pode selecionar as linhas individualmente. Olha só como vai ser. Eu vou selecionar a tecla Ctrl e após pegar a primeira linha, eu vou apertar o Ctrl e vou pegar a segunda, a terceira e a quarta linha. Preste atenção, você seleciona a primeira linha e só então você pressiona a tecla Ctrl para você poder pegar as outras 3 linhas. E nesse momento, se você formatar a altura de uma linha, você estará formatando o tamanho das outras 3 colunas ao mesmo tempo. Diminuindo um pouco mais o zoom, nós teremos então a formatação das nossas 4 células simultaneamente, com uma bordinha para ficar interessante a visualização, e desta forma estará encerrado a atividade. Desejamos a você um bom trabalho e esperamos você na nossa próxima aula, onde nós iremos falar mais de formatação. Um bom trabalho para você e até a próxima aula.